A Federação Espírita do Rio Grande do Sul convida você para participar da campanha O Evangelho no Lar e no Coração. Faça e ensine a fazer. Amplie o bem que existe em você. O Evangelho no Lar é um encontro semanal com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, sob a assistência dos benfeitores espirituais. O Espírito Bezerra de Menezes afirma que o Evangelho no Lar é Cristo falando ao coração. Então, como fazer? Escolha um dia da semana num horário em que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos. Crianças também podem participar, assim como visitantes ocasionais. Caso estes visitantes não sejam espíritas, devem ser convidados e esclarecidos sobre a finalidade da reunião. O Evangelho no Lar pode ser realizado por uma só pessoa e o roteiro a ser seguido é o mesmo. É recomendado deixar sobre a mesa uma jarra ou um copo com água para cada integrante, a fim de ser magnetizada pelos benfeitores espirituais. Roteiro para a reunião. Inicie com uma prece simples e espontânea. Faça a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Comece desde o prefácio, lendo um item ou dois em sequência ou de forma aleatória. Leia em voz alta, de uma forma clara e pausada, mesmo que esteja sozinho, proporcionando um modelo de reflexão para todos os presentes. Comentários sobre o texto lido devem ser breves e contando com a participação dos presentes, deixando claro o ensino moral aplicado às situações do dia a dia. Após, faça preces pelo próprio lar, pelos parentes, amigos e por todos os que estão ligados à família, encarnados e desencarnados. Pela comunidade, por todos os que governam e administram, pelo Estado, pelo país e pela paz no planeta. Peça que a água seja magnetizada pelos benfeitores espirituais. Encerre com prece simples, sincera e espontânea, agradecendo a Deus, Jesus e aos bons espíritos. Após a prece, beba água magnetizada. Lembre-se, a prática do Evangelho no Lar não deve ser transformada em reunião mediúnica. Toda intuição e inspiração que possa ocorrer devem ficar no campo dos comentários gerais no momento oportuno. Paz no lar, paz na humanidade. Participe da campanha O Evangelho no Lar e no Coração e amplie o bem que existe em você. Faça e ensine a fazer. Saiba mais em www.fergs.org.br ou ligue 51 3224 1493. Visite também um centro espírita. Você será muito bem-vindo. Tá bom. Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. É uma alegria muito grande estarmos novamente com vocês, numa segunda-feira fria, mas que todos nós estamos aquecidos, com certeza, pela oportunidade de estarmos próximos, não fisicamente, mas virtualmente. Estamos todos em casa, né? O aconchego dos nossos lares, enfim, com muita alegria que estamos com vocês nessa noite, os nossos irmãos do Caminho da Luz, trabalhadores, frequentadores, todos aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. Vamos então fazer uma leitura, né, do nosso Pão Nosso, capítulo 39, Convite ao Bem. Mas quando fores convidados, vai. Jesus, Lucas, capítulo 14, versículo 10. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-lhes valores imortais.
O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido, anos a fio, por intermédio dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude, de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições de natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconsequentemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais, que ele impõe mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai, sem hesitações. E o clarim cristão já te alcançou aos ouvidos. Aceitai-lhe as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus, sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando pode seguir calmamente nas estradas claras do amor. Então, meus amigos, vamos o nosso pensamento voltado a essa figura amorável do nosso Mestre Jesus, abençoando a cada um de nós, principalmente nesses tempos difíceis de renovação, de reflexão. Vamos, então, estar sempre ligados ao Mestre, como nos trouxe a lição, pelas boas leituras, e ouvir os conselhos sábios daqueles que já têm mais experiência do que nós. Em teu nome, então, Senhor, iniciamos nosso trabalho de palestras online na noite de hoje. E que assim seja. Então, meus amigos queridos, é com muita alegria que hoje contamos com o nosso irmão Carlos Lacerda, Carlinhos, querido amigo do coração de todos, de muitos de nós. Né? E conversamos um pouco antes ali, né, da saudade, né, da nova vida que ele está agora em Brasília, com a sua família, com a sua nova proposta de trabalho profissional, mas o coração está muito perto. O frio daqui, com o frio de não tão frio lá, mas a gente está próximo, pelo coração, pela amizade de tantos anos de convívio aqui no Caminho da Luz. Então, é com muita alegria que eu apresento, passo, né, a palavra ao nosso irmão Carlos, em comemoração a esse mês tão especial para nós do Caminho da Luz, 88 anos de existência. Tá bem? O tema, a evolução espiritual e as perspectivas sociais pós-pandemia. Um belo tema de reflexão. Ficamos em paz e nos encontramos no final. Seja bem-vindo, meu amigo, que Jesus te abençoe. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo Alexandre, queridos amigos do Caminho da Luz, que estão nos ouvindo. É um prazer muito grande, enorme, a gente estar junto hoje, ainda mais nesse período aqui de 88 anos da Casa Espírita. 88 anos. Realmente não é qualquer casa espírita que chega com um nível também de comprometimento, de qualidade que o Caminho da Luz tem de serviço, né? Nessas décadas todas. E de uma forma especial, porque não especial nesse período em que nós estamos um pouco mais reclusos, bem mais reclusos do que antes, mas estamos mais conectados, porque como a própria doutrina nos coloca, essa conexão com Deus acontece, esse amadurecimento, porque pela própria dor, a humanidade vai se sentindo
mais diferente, vai se sentindo mais próxima, né? E a pandemia, sem dúvida, tem servido muito. Nós temos visto exemplos dentro de nós mesmos e no próximo, na sociedade em geral, que o nosso planeta realmente tem mudado, tem modificado. E não só dentro da doutrina espírita, né? No mundo inteiro. Quando nós pensávamos sobre isto, trazemos o exemplo, por exemplo, que vai acontecer em janeiro. Está confirmado o Fórum Econômico de Davos, na Suíça, né? E o fundador lá, o Sr. Klaus Schwab, ele ajuda a montar o tema de uma forma especial que mostra realmente que não só dentro da doutrina, mas o mundo inteiro, o planeta todo está nesse passo, a par e passo com essa lei de progresso de Allan Kardec, quando ele coloca, olha, o tema é nesta linha de que nós temos um planeta único, então no curto prazo nós precisamos equalizar a poluição de carbono, diminuir a emissão de carbono, né? E melhorar e adequar nesse curto espaço de tempo as nossas relações com a própria natureza, com o próximo, com a sociedade. Gente, isso não é uma demonstração daquela própria lei de progresso que Allan Kardec coloca? Isso não é uma visão saudável no meio da dor? A dor que nos ensina, que nos amadurece, e nós realmente, como filhos que estamos amadurecendo, então, nós estamos tendo acesso cada vez mais a uma responsabilidade, a uma capacidade de influenciação no mundo, que só mesmo num planeta de regeneração em que nós estamos dentro daquela linha que Jesus colocava de que vós sois deuses. Quer ver uma coisa muito simples que passa de uma forma muito rápida para nós? São esses cliques que nós temos na internet. E todo mundo em casa tem utilizado muito mais a televisão, tem utilizado muito mais os canais de internet, temos acessado mais as páginas de Caminho da Luz, de federativas, e temos dado os famosos likes ou dislikes, se gostou, não gostou, os comentários, procuras por canais, por filmes de espiritualidade, por exemplo. Bem, o nosso mundo pós-pandêmico, nesse mundo de crescimento espiritual, de evolução espiritual, é um mundo baseado naquelas sucessões de observações dentro dos próprios programas de informática, que são os algoritmos, que vão medindo, vão somando e vão mostrando, olha, a quantidade de pessoas que se interessam por determinados assuntos. Então, com o passar do tempo, se nós pararmos para meditar, e é importante verificarmos que, com o passar do tempo, aquelas plataformas de streaming de filmes, Netflix, Sony, Disney, essas plataformas que produzem conteúdo vão começar a olhar esse monte de indivíduos, de usuários de internet, de comunicação, e começa a olhar que estamos olhando cada vez mais, procurando e interagindo com assuntos espirituais, assuntos espiritualizantes, porque, e não somos só nós, mas a humanidade inteira, vão começar a pensar, pera um pouquinho, se aqueles usuários estão olhando para esse conteúdo, a nossa responsabilidade econômica e social mesmo também, como produtor de conteúdo, por que não então fazermos uma série sobre a vida após a morte? Documentários sobre esses assuntos de reencarnação, de comunicabilidade dos espíritos. Vamos colocar os filmes, os documentários, a série sobre a vida de Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, filmes que vêm com a proposta de Francisco de Assis e tantos outros com relação à espiritualidade. Quando nos damos conta disso, esta lei de progresso que Allan Kardec coloca lá em Obras Póstumas e que lembra a nova geração será nesse sentido, começamos a ver que estamos com aquele poder de vós sois deuses. Esse planeta de regeneração começa a ter a adquirir as suas facilidades, a adquirir o seu caminho de acordo com a maneira como nós estamos colocando os nossos desejos. Dentro da própria rede, por exemplo, de informática. Quanto mais pessoas acessam páginas como essa do Caminho da Luz, interagem,
mais ainda esses algoritmos vão somando e mostrando a tendência humana para os assuntos da espiritualidade. Vejamos que só vão aumentando as perspectivas de trabalho, as oportunidades de que o Cristo comece a permear pelo planeta em todos os sentidos de uma forma mais intensa do que era anteriormente. Porque sem querer, e é claro que é sem querer, o mundo antes da pandemia, nós éramos, sem querer, até mesmo excludentes. Porque excluíamos os nossos irmãos, por exemplo, da terceira idade, que necessitam de uma pessoa, por exemplo, para levá-los até uma casa espírita, buscar de uma casa espírita. Excluímos as pessoas porque os grupos de estudo, as frequências das palestras, eram todas elas simplesmente voltadas para a presença do centro espírita. E quando hoje nós vemos que temos a oportunidade de trazer o Cristo para dentro dos lares de uma forma muito intensa também. Seria aquele híbrido que Allan Kardec coloca. Porque de uma forma muito mais clara, além de sermos excludentes, por exemplo, com os nossos irmãos da terceira idade, será que não éramos excludentes sem querer? Com os nossos irmãos, por exemplo, que têm uma limitação de movimento? Porque eu, na minha cadeira de rodas, não poderia chegar em determinadas casas espíritas, porque já é difícil, mesmo com ônibus, com carro, com táxi, ou porque eu não tenho condições de ir à noite pela questão de segurança, por exemplo, porque eu não quero, porque eu não posso ou não preciso, posso escolher hoje o estudo, uma outra condição. Então vejamos que isso está acontecendo de uma forma tão diferente. E Allan Kardec colocava que a doutrina espírita caminha par e passo com a ciência da sociedade, a ciência social, por exemplo. E aí, muitos, se não vimos, nós já ouvimos falar na tal Amazon. O foco, a Amazon, que é a empresa que é o sonho de todas as demais empresas em seguirem aquela capacidade de se colocar no mercado, de vender. Pois existem locais já em que a Amazon coloca, porque ela vende de tudo um pouco, mas as pessoas podem ir presencialmente a algumas lojas comprar o seu alimento, aqueles alimentos que já estão ali guardados, a bebida, o refrigerante, o suco, enfim, o pão, muitas vezes, e não tem ninguém para atender. Porque entramos, compramos, a pessoa paga com seu cartão e vai embora. E na casa espírita, quantas vezes tivemos que chegar no centro espírita, tendo que, às vezes, parar em algum lugar para nos alimentarmos, por exemplo? Porque, às vezes, dentro do próprio centro espírita, nós que estamos trabalhando a honestidade, a autonomia dentro do espiritismo, precisamos, muitas vezes, ou não confiamos, precisamos nos adaptar nesse mecanismo em que a pessoa possa chegar no centro espírita, porque isso vai continuar, a necessidade de irmos ao centro espírita também, será, como falamos anteriormente, um relacionamento híbrido, um meio termo com a casa espírita. Mas se eu quero ir na casa espírita, vem do trabalho, por que eu não posso ter um lanche, uma fruta que eu possa comprar, um gole de café, um gole de água, de suco que eu possa comprar lá no centro espírita e não tenha a necessidade de ter alguém para manusear o dinheiro, porque eu tenho condições de, honestamente, colocar aquela contribuição, aquele valor, aquele preço justo dentro de uma caixa, de uma urna, enfim, para que a casa possa recolher depois. Ou mesmo que seja de iniciativa permitida de alguém que traga de casa, que venda, que queira colocar, até para atender aquela demanda daqueles que chegam no grupo de estudo, que chegam nas palestras com fome, com dificuldades, porque vieram às vezes em cima do horário, pelas questões de trânsito, de trabalho, enfim. Porque todos os livros nós precisamos ter alguém para vender os livros ali? Será que alguns nós não poderíamos ter um teste em que a pessoa comporte-se como na Amazon, em que eu possa comprar aquele livro, colocar um determinado valor ou pagar no cartão ali, colocar o comprovante e ir para casa feliz da vida com o meu livro? Uma vez que eu estou trabalhando dentro da casa espírita, exatamente isso, exatamente a minha autonomia. Vejamos que sentimentos, relacionamentos diferentes nesse mundo pós-pandêmico que já enxergamos a autonomia do ser humano como uma característica do nosso crescimento espiritual, é algo tão diferente
que o sentimento nessas ações, por exemplo, dentro da casa espírita, seriam similares a um abraço. O fato de nós estarmos manuseando, nos alimentando, pagando, e a casa espírita contando conosco, confiando em nós, enfim, é uma sensação de pertencimento inigualável. É uma sensação de pertencimento único. O fato da casa confiar em nós. Voltando em Obras Póstumas, Kardec coloca ali o que seria o seu modelo de centro espírita. Um centro espírita aberto todos os dias, em alguns horários, lógico, mas aberto todos os dias, em que lá nós espíritas pudéssemos ter a condição de frequentarmos, de criarmos massa doutrinária, estudo, confraternizarmos, tomarmos um café, conversarmos com alguém. Será que este modelo pós-pandêmico agora, nós já não estamos fazendo inícios desta forma? Em que, se não conseguimos abrir a casa espírita todos os dias, mas virtualmente conseguimos completar a jornada dela estar aberta todo dia, mas interagirmos com ela num site, num aplicativo, num app da Casa Espírita, muitas vezes, no nosso celular, ou no site da Casa Espírita, em que eu possa entrar ali, como o Caminho da Luz tem feito de uma forma fantástica, o atendimento fraterno em conjunto com a UD Partenon, como a Federação Espírita do Espírito Santo tem feito também, de uma forma altaneira, o atendimento fraterno, de tal forma que se a Casa Espírita não está aberta, entramos no site, alguém vai nos ouvir. Alguém vai nos escutar. Alguém vai interagir conosco. Se olharmos 88 anos atrás, os fundadores, essas pessoas, no mínimo corajosas, fantásticas, que ousaram, em um período escasso, ainda incipiente da doutrina espírita no Rio Grande do Sul, fundarem uma casa como o Caminho da Luz, será que hoje elas não estariam também fazendo, nesse mundo pós-pandêmico, tudo isto e mais um pouco? Se dedicando também para fazerem isso, como já está sendo feito? Então são os exemplos, porque o futuro da doutrina espírita, com essas sensações de relacionamento, de pertencimento que vão acontecer, serão híbridos, porque alguns serviços nós podemos fazer em casa, nós podemos frequentar, porque somos limitados até para caminharmos em determinados dias, enfim. Mas o centro espírita, neste mundo em que, se pararmos para olhar pesquisas que existem, ousam dizer que na última década nós produzimos muito mais conteúdo nos últimos 10 anos do que na história da civilização. Lá atrás. Em 10 anos. E conteúdo é música, é programa, é ideia, são livros, são obras, são pensamentos, são tudo. Então, como nós vamos orientar nossa caminhada espiritual, nossa autonomia pelo centro espírita? Aí é a diferença do centro espírita. O centro espírita, o movimento espírita pós-pandêmico, é aquele que vai nortear, vai nos ajudar a construir a nossa autonomia dentro do espiritismo. Eu não sei o que ler, mas aí ele vai nos canalizar. Olha, esse tipo de leitura você pega Manuel Filomeno de Miranda, Zilda Gama, toda Ivone Pereira, Chico Xavier. Aqui você encontra a palestra do Divaldo Pereira Franco, o livro do Divaldo Pereira Franco. Ou seja, se estamos, e muitas vezes poderemos ficar perdidos pelos inúmeros conteúdos que aparecem, mas o centro espírita estará par e passo com o progresso da humanidade, como Kardec colocava, até mesmo nas nossas prestações de contas. O tal do compliance, de prestar conta, ser transparente. Todo mundo vai saber quanto rendeu a nossa campanha do quilo, a nossa campanha das cestas básicas, que nós vamos ajudar, não apenas os que nós visitamos dentro do centro espírita, mas o olhar atento, fraterno, como provavelmente nesse período nós temos pessoas ao nosso lado, trabalhadores, frequentadores da doutrina, que também estão passando pelas mesmas dificuldades, e nós vamos ajudá-los. Como dizia Jesus, quem é o meu próximo? São aqueles mais próximos de nós mesmos. Então nós vamos ajudar lá aqueles que nós visitamos, vamos ajudar. Mas também vamos auxiliar aqueles irmãos nossos que estão em dificuldade e que frequentam, que trabalham, que labutam no dia a dia.
Quando pensamos o que um espírito como Joana de Ângeles, por exemplo, este ser que traz através de Divaldo Pereira Franco as suas pesquisas, os seus estudos na área da psicologia, e uma psicologia transcendental que unifica a psicologia com a visão espiritual, e ela traz como se fosse, traz todos aqueles estudos, tudo aquilo que ela trabalha, traz uma impressão de altíssima qualidade, que é a função do médium, uma impressora de altíssima qualidade, traz aquilo pronto para nós, aquilo que ela pesquisou. E muitas vezes colocamos este espírito, esses conteúdos de Joana de Ângeles, no meio geral dentro da doutrina espírita ainda, apenas para os iniciados da doutrina. Ou estudo, ou tem acesso apenas àqueles que estão começando na doutrina espírita. Mas, quando chegamos na casa espírita, chegamos com as mesmas necessidades que Joana de Ângeles aborda, as tentativas de suicídio, as depressões, as mágoas, as angústias, os medos, as dificuldades. E aí, aquele conteúdo riquíssimo que ela fez, que ela trabalha, que ela pesquisa e que traz através do Divaldo. Vamos deixar apenas para os iniciados ou para quem já tem mais um tempo de estudo na casa espírita? Será que nós não podemos, é claro que para a pessoa compreender ela precisa entender Kardec, mas será que então nós não podemos, nós que já estamos iniciando uma caminhada num grupo, algumas pessoas citarem alguns trechos de alguns livros, algumas mensagens de Joana de Ângeles sobre a depressão, sobre o suicídio, sobre a confiança, sobre a autoestima, e aquilo ali estar disponível no site da casa, no app da casa, seja lá onde for? Aí então todos com essa visão, o nosso período pós-pandêmico agora, a nova geração, é um período de intensidade com Jesus de Nazaré. Porque as atividades ampliaram-se de uma maneira fantástica. No início, a gente escutava muita gente dizer: não vejo a hora de passar essa pandemia para voltar àquilo que era o normal. Sinto muito. Graças a Deus não vamos voltar ao normal. Porque agora nós temos uma nova normalidade, que é esta anormalidade de mudarmos. Mudarmos o nosso estilo de vida, a nossa maneira de servir. Servir de uma forma muito mais intensa. Agora, a partir de agora, todo mundo tem condições de estudar de casa, de auxiliar, de trabalhar com alguém, de fazer uma visita num asilo, de levar para alguém, conversar com alguém, levar a doutrina espírita para um presídio, muitas vezes. Porque todo mundo todo mundo tem acesso à internet. Nós podemos preparar uma visita para alguém, até mesmo num asilo, numa visitação, numa semana antes, por exemplo, para uma determinada pessoa, para um grupo de idosos naquela região. Ou antigos trabalhadores que não conseguem mais caminhar muitas vezes, não conseguem se locomover porque é difícil, ou é um pouco mais raro chegarem na casa espírita, nós os visitarmos, seja lá virtualmente, um grupo, por exemplo, tomarmos um café, uma xícara de chá, entre 3, 4 trabalhadores, visitando aquela pessoa num grupo, numa chamada de WhatsApp. Porque o pensamento chegará até aquela pessoa. Então, conteúdos assim vão possibilitar que o Cristo trabalhe, que o Cristo amadureça a nossa autonomia, porque nós que estamos chegando numa casa espírita sempre teremos condições de trabalho, seja lá o que for, numa campanha, num trecho, num texto, numa leitura para alguém, numa visita. E se nós estamos chegando numa casa espírita e precisamos do Evangelho no lar, por exemplo, alguns trabalhadores que já fazem, poderão visitar 2 vezes, 3 vezes uma determinada casa e implantar o Evangelho no lar virtualmente, naquela casa, naquele lar. Imagine uma meta de todos os lares dos frequentadores de um centro espírita implantar o Evangelho no lar através do corpo de trabalhadores de sua casa, virtualmente que sejam. Fantástico. É o Cristo entrando nos nossos lares de uma forma muito mais intensa do que era antes. Muito mais intensa. Então, é o Evangelho, é a doutrina, e aí nós vamos entendendo, permeando com isso aí, aquilo que é
aquilo que é vital para a nossa caminhada, nós vamos escolhendo, porque nesse mundo de conteúdos, de muitas coisas que muitas vezes paramos para pensar e não sabemos direito para onde ir, teremos o auxílio do Centro Espírita, do Movimento Espírita, para trabalhar nessa evolução espiritual a nossa autonomia. Tem um historiador judeu, Yuval Harari. Ele escreveu um livro que talvez muitos já tenham escutado, que é chamado Sapiens. Nessa obra ele fala sobre o nosso desenvolvimento humano e ele vai conversando que existem propostas para esse novo século XXI, e uma delas que nos chama muito a atenção é assim, que os educadores, nessa época de excesso de conteúdo, nós precisamos ensinar a destacar o que é relevante para as pessoas, o educador, né? E também destacar o que é irrelevante. O foco no tempo. Destacar aquilo e vamos desenvolvendo a nossa autonomia de tal forma que vamos sabendo, bom, isso aqui é importante nesse momento, isso aqui não é. Então até o conceito de uma casa espírita, o corpo doutrinário de uma casa espírita fica diferente. Se a gente olha hoje, por exemplo, a medicina, ninguém estuda mais dentro da faculdade de medicina apenas a fisiologia, começa lendo a fisiologia, a farmacologia, a biologia de uma forma geral. Não, o pessoal estuda aquilo ali, mas já estuda dentro, os professores já trazem os estudos de caso, que é para que a pessoa não se perca. Ela possa sentar depois de formada com o paciente e não se perder ali, e já estuda então as doenças, como agir. E aí vai interagindo o conteúdo da farmacologia, da biologia, a medicina, a ciência em geral. Nós hoje, se estamos trabalhando no atendimento fraterno, por exemplo, precisamos ter trilhas, então, trilhas de educação, trilhas de conhecimento, ou seja, alguns cursos, algumas mensagens. O doutrinário vai nos colocando agora, não aquele conteúdo estanque, mas para esse tipo de trabalho tão responsável, tão importante, nós já vamos estar capacitados. Existem trilhas de estudo sobre suicídio, de mensagens, de visões de espíritos. Então, a casa já dá para aquele trabalhador aquilo ali. Além do estudo da mediunidade, nós vamos ter uma trilha de mediunidade de vários pensamentos, de vários pensadores, que colocam, olha, como é a mediunidade e como nós vamos trabalhar ela. Então, quer dizer, aí muda até o nosso conceito de estudo. Porque no grupo de estudos, por exemplo, hoje nós vamos trabalhar, por exemplo, mágoa. Não é o Carlos que vai falar de mágoa dentro do grupo de estudos, com essa visão pós-pandêmica. Nós vamos chamar o Alberto Almeida, doutor Alberto Almeida, da Associação Médica Espírita. Então, Alberto Almeida, nós vamos pegar uma palestra que existe na internet, fantástica, várias dele. Vamos pegar uma palestra fantástica do Divaldo Pereira Franco sobre a mágoa, do Alberto Almeida, exemplo. E o coordenador vai nos convidar, olha, vamos estudar aquilo ali. E aí no nosso grupo de estudos, porque isso o Alberto, o Divaldo fazem de uma forma fantástica, mas eles não podem fazer é trabalhar a minha impressão pessoal com relação àquilo, porque nós não nos conhecemos. Mas o coordenador e o nosso grupo de estudos pode. Então, depois do que nós assistimos aquilo em casa, por exemplo, nosso celular, porque nós já estamos acostumados a usar ou ver pela internet, por exemplo, nosso dia de estudo, ou no outro dia de estudo, o grupo, o coordenador vai fomentar. E aí? O que você pensou? Como é que foi isso dentro de mim? De que maneira aquilo ali me trouxe algum exemplo que eu queira falar, que eu queira conversar? De que forma? Quer dizer, é o método de Kardec. Aí nós vamos estar usando o método de Kardec, que é de educação. Esta é a educação. Nós passamos um grande período, desde 1857, lutando para entender o método, para entender a doutrina espírita, porque Kardec fala que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Então, quer dizer, até mesmo para trabalharmos o espiritismo, a gente tem que procurar alguém que nos ensine um pouco a respeito de filosofia, por exemplo. Então, hoje, isso foi difícil no passado. Hoje, no pós-pandêmico, essa realidade toda, nós não vamos trabalhar a casa espírita como trabalhávamos antes, porque agora nós temos esses recursos digitais. Então, nós, como líderes espíritas, como coordenadores, como trabalhadores, como estudantes, frequentadores espíritas,
Nós precisamos nos acostumar com essa ferramenta, porque as relações são diferentes. O conteúdo é o mesmo, mas as relações são diferentes. E aí tem o sentimento de pertencimento à casa. Porque lá naquele grupo, o que o Divaldo, que o Alberto Almeida conversou, nós vamos conversar sobre como aquilo acontece dentro de nós, com a visão espírita. Aí é o estudo verdadeiro. Vejamos como se amplia nossa capacidade de entendimento, de estudo da doutrina espírita, seja o estudo à distância, o estudo presencial, porque a convivência na casa espírita continua, porque ali é um espaço de convivência. Só que agora mais híbrido, relacionamentos mais abertos. Para isto, para essa evolução espiritual e essa proposta pós-pandêmica, o Espiritismo precisa de nós. Sem dúvida, se aquelas pessoas que nesse período, aqueles trabalhadores que fizeram a diferença na casa espírita, por exemplo, no Caminho da Luz, que há 88 anos vem reencarnando, muitos já desencarnaram, muitos ainda estão aí trabalhando, que fizeram, que fazem a diferença, nós veremos que não são aqueles que trabalham, que estudam, que convivem, que fazem, e o que resta aplicam para a casa espírita. Não. Equilibram, renunciam muitas vezes o seu tempo de descanso, de convívio, equilibra de alguma forma, deixa lá, vai levando para entregar também o seu melhor para a casa espírita. Esta é a diferença. Nós queremos sempre o melhor funcionário, a melhor pessoa que trabalhe dentro da nossa casa, por exemplo. Quando a gente vai prestar um serviço, alguém vem prestar um serviço em casa, consertar, reformar alguma coisa, alguém que vai consertar o carro, tem que ser o melhor eletricista, a melhor pessoa. E a gente também quer o melhor trabalho, damos o nosso melhor no nosso ganha-pão. E é justo, justíssimo isso, e tem que ser. Porém, na doutrina espírita, nós vamos dar o nosso melhor. Como já estamos dando e vamos dar mais ainda. Nós vamos desenvolver essa capacidade dentro da doutrina espírita de dar o nosso melhor, até mesmo dentro da própria convivência, porque é ali que vai acontecer, porque a gente sabe, ninguém trabalha o seu temperamento, nós não vamos trabalhar o nosso temperamento, a nossa ansiedade, por exemplo, só porque a gente lê que a gente não precisa ou não pode, ou não é saudável ser ansioso. Kardec lá fala sobre a ansiedade, os espíritos falam no Evangelho segundo o Espiritismo. Joana de Ângeles fala, mas não basta a gente ler. A gente sabe que a coisa é lenta. E que precisa é trabalhar isso, estudar, conversar no grupo de estudo, conversar com alguém, conversar com fulano, com beltrano, exercitar, para trabalhar a nossa ansiedade, por exemplo. Porque ela é aos poucos, ela é lenta. A evolução do espírito é lenta. Então a casa espírita é esse espaço de convivência. Como agora nós teremos mais condições, automatizando, delegando algumas coisas, confiando mais nas pessoas, estaremos até mesmo ali no espaço da casa espírita e observando de uma forma atenta aqueles que vão, que vêm, vendo o silêncio, porque às vezes a gente não tem coragem de dizer a nossa tentativa, a nossa mágoa, a nossa tentativa de suicídio, a nossa depressão, nossa raiva, a nossa ansiedade. A gente não fala isso às vezes dentro da casa espírita. Mas quando nós estamos frequentando ali, teremos aquela argúcia fantástica que o bom garçom tem. Essa figura que sumiu do nosso mapa nesse período pandêmico em que nós íamos num restaurante, numa pizzaria, e tinha aquela figura que sempre alerta, sabia tudo o que acontecia em cada mesa, os movimentos, se estava faltando alguma confusão, alguma coisa. É o olhar do garçom, que olha por tudo e conserva. Fulano, Beltrano, quem está quieto, quem não está, dentro da casa espírita, o nosso olhar. Dentro da live do grupo de estudos, da conversa do grupo de estudos, quem faz tempo que não fala, quem fala, o jeito. Porque apenas 30% da nossa comunicação, ela é verbal. Os outros 70% é o olhar, é o gesto, é o silêncio, é a fala, é a postura, é o jeito que a gente se apresenta, o olhar, enfim. E essa visão alerta,
Porque muita gente vai procurar o centro espírita, como já procura, como muita gente está procurando na internet assuntos de espiritualidade, as pessoas vão procurar os nossos sites, vão procurar o centro espírita para saber o que é isso de centro espírita, de vida e morte, porque no mínimo é um assunto tão fantástico, tão completo a doutrina espírita, que nos habilita nesse sentimento de maturidade, de autonomia espiritual, mas no mínimo uma visão mais desprovida do enfoque mais profundo, ela vai olhar, no mínimo vai chamar a atenção pela questão de vida e morte. Então várias pessoas procurarão a doutrina espírita trazendo as suas dúvidas dos seus gurus, dos seus livros de autoajuda, daquele livro que eu li de como vencer tal coisa em 11 lições, de como ser feliz em 4 meses, em 4 atitudes, quer dizer, com todo o respeito, que são questões superficiais. Tem o seu espaço? Muitas vezes tem o seu espaço no início, mas não resolve. É o band-aid no ferimento. A doutrina espírita é mais profunda. As terapias, as condições são mais profundas. E essas pessoas procurarão com essas dúvidas. E nós lá estaremos, a Casa Espírita estará lá para auxiliar, para desfazer essas questões superficiais e ajudar a um mergulho mais profundo, mas com uma mão amiga da Casa Espírita no meu eu. Ter a coragem de olhar para o meu eu. Que tal como hoje, na época, Kardec também tinha as fake news, ou vamos dizer, as Kardec news, né? Quando o Espírito Erasto fala da gente negar algumas verdades para considerar, melhor negar algumas verdades, 9 verdades, do que considerarmos apenas uma única, aceitarmos uma única mentira. E hoje, nesse período de pandemia, quantas lições, quantas mensagens pela internet, de espíritas até de longa data, com uma determinada experiência, colocam ali mensagens que a gente vem uma vez, vem 2 vezes aquelas correntes de mensagem, a gente olha e diz, peraí, deixa eu dar uma lida nessa mensagem. E aí, quando a gente vê, aquela fake news, nós, espíritos de luz, estamos orando por vocês, peraí, fazendo divisão. Porque a ira de Deus, porque é um castigo, porque temos que, aquilo que nós fizemos ontem, agora está acontecendo isso tudo, para acordar pelo que a humanidade fez. Mas que Deus é esse? É um Deus mosaico e não um Deus de amor, aquele Deus que Jesus nos coloca, um Deus de amor que nos ajuda. Então, a Casa Espírita vem com essa missão nobre de nos auxiliar, de nos ensinar a pensar a visão espiritual. Antigamente nós conseguimos ainda controlar um pouco mais os conteúdos, porque não tínhamos a internet, então nós controlávamos ali um pouquinho mais ali os palestrantes, e até hoje se coloca os palestrantes que vão na Casa Espírita, os livros que são vendidos, mas hoje nós conseguimos acessar qualquer coisa. Então a Casa Espírita tem uma outra função, a Casa Espírita agora é um gatilho, é um gatilho de transformação, um gatilho de educação do espírito. Eu sei que está ali, eu vou me acostumar à Casa Espírita agora, de usar como apoio, porque a trilha de desenvolvimento, ela vai me ajudar, vai me trazer uma trilha, mas vai depender da gente. Porque somos espíritos agora mais maduros, passamos pelo pós-pandêmico, pela dor, já somos mais crescidos. Conseguimos, com esse período, como falamos no nosso início do encontro de hoje, queridos, uma reconexão com Deus. Aquilo que estava perdido, inclusive no meio da natureza, lá em Davos, já comentam, agora nós estamos nos preocupando até mesmo com isso, que é a obra divina, o nosso planeta, a nossa humanidade, o nosso espírito. O que nós precisamos? Ter coragem de servir. Chegarmos na casa, bem, o que eu posso fazer? O que eu posso ajudar agora? Porque tem uma série de ações esperando por nós. Nós possamos fazer até mesmo de casa, muitas vezes. Visitar alguém de casa. Porque quando se fala em coragem, sempre trazemos o nosso querido Chico, vem a lembrança do Chico, porque o Chico psicografou 530 livros, que é o que se sabe mais ou menos, e tem vários livros ainda em rascunho que serão reeditados, que estão sendo descobertos ainda, mas vamos dizer, 530 livros, 60
milhões de exemplares, 60 milhões, em que ele doou todos os direitos autorais dos 60 milhões da venda desses livros, em cartório, para instituições de caridade. E muita gente dizia que o Chico era uma farsa. Chegavam para o Chico e diziam, mas Chico, olha, estão dizendo que estão querendo te perseguir, a imprensa, a notícia, as reportagens maldosas, muitas vezes, de revistas, de coisa, olha, tu vai cair, o pessoal tem gente que está querendo armar para que tu caia, no sentido de ser desmascarado, né? E aí o Chico dizia daquele jeitinho mineiro, humilde, né? Olha, eu não vou cair, porque eu nunca me levantei. Não tem como eu cair. Porque quando entregamos, como ele entrega todo o seu trabalho a Jesus, entregando a proteção de Emmanuel, não tem como não dar certo. Não tem essa possibilidade. Dá certo. Por isso que Chico colocava ali. E Chico tinha nessa entrega, desenvolver uma habilidade, queridos, de colocar as nossas dores no lugar certo. As pessoas que chegavam perto do Chico, ele pegava a dor das pessoas de uma forma que colocava no lugar certo. E aí a pessoa tinha condições de servir. Aquelas mães, aqueles pais, aqueles filhos, aqueles lutos prematuros, dolorosos, aquelas dificuldades, aquelas doenças. Ai, Chico, já que estou melhor, deixa eu ficar, eu acho que vou morar aqui por Uberaba. Não, minha filha, não vai morar aqui, não. Fica lá e trabalha lá, eu vou estar sempre aqui orando por ti. Fica lá onde tu tens que estar. Ah, mas isso era o Chico. É a própria Joana de Ângeles que comenta, né? Quando a gente não tem coragem de fazer as coisas, a gente mitifica alguém. Ah, mas isso era o Chico. Claro, ninguém vai discografar 530 obras ou fazer da forma como o Chico, até porque o Chico já vinha de processos reencarnatórios, evoluindo, se firmando para completar aquela missão ali no final, como essa última que nós conhecemos. Mas mitificar alguém, dizer que aquela pessoa pode fazer, nós não podemos fazer nem 1/100, 1% daquilo. A Joana diz, olha, quando a gente mitifica isso porque a gente não quer encarar a responsabilidade de uma maturidade de que a gente também tem que fazer, de que a gente também é capaz de fazer aquilo ali. Porque a doutrina espírita é, no mínimo, isso, é uma carga emocional fantástica. E o Caminho da Luz tem, ao longo desses anos, feito isso graças a essa espiritualidade, a esse trabalho de dedicação, em que eu gostaria aqui que nós parabenizamos essa casa, nós colocamos nossa gratidão por tudo aquilo que nós estamos recebendo e ainda recebemos do Caminho da Luz. Quero ler aqui, meus irmãos, uma frase. Não poderíamos deixar de lembrar o nosso querido amigo, mentor do Caminho da Luz, Dr. Bezerra de Menezes. Em 20 de abril de 1963, uma mensagem titulada Unificação, que foi psicografada pelo Chico Xavier. Diz Dr. Bezerra de Menezes, eu vou ler aqui. Em cada templo, o mais forte deve ser escudo para o mais fraco, o mais esclarecido, a luz para o menos esclarecido. E sempre, seja o sofredor o mais protegido e o mais auxiliado. Como entre os que menos sofram, seja o maior, aquele que se fizer o servidor de todos, conforme a observação do mentor divino. Psicografado por Chico Xavier, Mensagem Unificação, pelo Espírito Bezerra de Menezes. Um grande beijo, um abraço a todos, muita paz e um feliz aniversário, nosso querido Caminho da Luz. Fiquemos com Deus, uma ótima semana, meus queridos.
Obrigado. Posso falar? Então, meus amigos, meus irmãos, que alegria, né? Podemos contar com o nosso irmão Carlos nessa distância, nesses tempos novos de informações. Escutamos a mensagem, com certeza reflexões importantes para a pós-pandemia. Temos aqui, Carlos, várias referências à tua pessoa, gratidão, saudades, agradecendo pela palestra. Depois tu poderá os olhar, né? Ali no nosso Face. Obrigado. Muito obrigado, meu amigo, querido. Tá bem? Pela tua disposição, né, pela tua generosidade de falar conosco essa noite. Se vocês repararam, o Carlos está de camisa de manga curta, gente. Então ele está bem tranquilo lá no calor. É? Com certeza, mas está conosco e nós aqui também, embora o clima frio, como falamos no início, aquecidos, né? Pelo carinho, pelo amor de todos nós e pela presença do nosso querido Carlos. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece, então, buscando a figura amorável de Jesus, nosso doutor Bezerra de Menezes, os mentores amigos que nos conduzem no caminho da luz, essa casa que tanto amamos. Que possamos, Senhor, nos sentir fortalecidos e possamos, assim, introjetar as reflexões da noite, dentro do possível, e colocando em prática aquilo que achamos importante para a condução do caminho de cada um de nós. Senhor, que a tua paz esteja sempre conosco. Vamos encerrando, então, meus amigos, a nossa live, a nossa palestra da noite. Lembrando que quinta-feira já temos novamente, né, um encontro marcado. Nosso irmão Luiz Alberto de Guaíba estará conosco, apresentando o tema O Homem de Bem. Muito obrigado pela atenção de todos e que Jesus nos conduza sempre. Que assim seja.